Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e Bom dia, paz. pastor. Bom dia. Bom estarmos aqui nesta manhã, diante do trono da graça do nosso Deus, para estudarmos um pouco a sua palavra e nela crescer, buscando assim ser obreiros aprovados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar-lhes a abrir a sua Bíblia no mesmo texto de domingo passado, Judas, capítulo 1, só tem um, a partir do versículo 17 ao versículo de número 22. E nós vamos continuar, irmãos, trabalhando um pouquinho nesse texto que fala-nos da nossa fé santíssima. Poderíamos trabalhar na questão da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas entendo que o tema de domingo passado ele ainda é pertinente, uma vez, irmãos, sem fé ser impossível que nós agrademos ao nosso Deus. Por isso, preste atenção na leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: portanto, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Todavia, também tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a própria roupa contaminada pela carne. Que Ele, o Senhor Jesus, nos abençoe e que o Espírito Santo nos conduza, irmãos, a compreender e nos aplicarmos à palavra do nosso Deus, que é a nossa única regra de fé e também de prática. No domingo passado, nós abordamos, queridos, acerca da nossa fé santíssima, que o apóstolo Judas está nos chamando a atenção em três aspectos. É que a fé santíssima, ela vai ver o que está longe, o que está além daquilo que nós observamos e vemos com os nossos olhos humanos. A fé santíssima, ela também vai ver o invisível. Sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, ela não está sendo vista a olhos nus, esses olhos que hoje temos na nossa humanidade. Mas que hoje os olhos da fé nos levam a ver aquilo que está longe, bem como o invisível. E vai nos mostrar também, irmãos, a fé na questão das coisas que nos são impossíveis e a glória do nosso Deus, através das moradas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi e preparou para todos nós. O que nós aguardamos hoje
com bastante, vamos usar o termo ansiedade, mas podemos substituir por expectativa, porque o dia da volta dele, Jesus, está para muito breve acontecer. Hoje, meus irmãos, eu quero abordar com você os resultados da nossa fé santíssima. Dessa fé que você, meu irmão, está exercendo. Se você ainda não exerce a fé santíssima, é necessário que você reveja os seus conceitos de fé. Porque a palavra de Deus nos diz, através de Hebreus, que a fé é naquilo que você não vê, mas naquilo que você está esperando. E quando nós assim exercemos a nossa fé santíssima, ela vai produzir resultados. E só produz resultado a fé santíssima. Por quê? Ela está estribada na pessoa do autor e consumador dela, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora deste conteúdo, desta atitude de crer em Cristo Jesus, não teremos, em hipótese nenhuma, uma fé que vá produzir resultados. E quais são, irmãos, os resultados que nós vamos experimentar no exercício da nossa fé santíssima? Quais são esses resultados que eu e você precisamos buscar alcançar para que a nossa fé possa ser aquela que produza efeitos, e efeitos positivos, resultados que sejam positivos? Primeiro resultado da fé santíssima, meu irmão, é aquele que vai garantir o selo da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, no exercício da fé santíssima, é o penhor, é a garantia de que nós estamos exercendo de fato e de verdade a fé. E o pastor Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 14, vai nos mostrar isto. Quando ele diz assim, para a nossa reflexão ser nesta manhã contundente em trazer a pessoa do Espírito Santo para, irmãos, estar nos consolidando nessa fé. Gálatas capítulo 3, no versículo de número 14, a palavra do nosso Deus, ela vai dizer assim, para a concretização do selo da pessoa bendita do Espírito Santo na nossa vida. Diz assim a palavra: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Não é crendice. Crendice, domingo passado eu falei, é você crer naquilo que você pode ver, naquilo que você pode tocar. A fé, e fé santíssima, nos leva, meu irmão, meu amigo, você que está aí ouvindo a mensagem da palavra de Deus, participando deste estudo, nos leva, queridos, a pensar no que, como resultado, precisamos ter. Aquilo que foi feito com Abraão também está sendo feito conosco, para que o Espírito Santo seja o garantidor, seja aquele que vai selar-nos no exercício da fé santíssima para alcançarmos as bênçãos que Deus tem para cada um de nós.
Se você não exercer fé santíssima, irmãos, nós não vamos ser autênticos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o chancelador. É como você vai lá no cartório para autenticar um documento. A pessoa que vai te atender no cartório vai pegar o teu documento, vai ler, vai colocar um carimbo, vai chancelar, ou seja, vai assinar, declarando que aquele documento é autêntico. O crente autêntico, ele tem a chancela da pessoa bendita do Espírito Santo. E essa chancela, ela só ocorre na proporção em que nós deixamos com que o Espírito Santo haja em nós e através de nós. Sabe por quê, meus irmãos, meus queridos? Porque o Espírito Santo também se torna o selo, preste bem atenção, de nossa justificação mediante a fé. A fé, que é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. E o pastor Paulo, mais uma vez, trabalha isso na carta aos Romanos. Acompanhe aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 4, no versículo de número 11. Olha como que o pastor Paulo, analisando essa questão do exercício da fé, vai trabalhar conosco, quando ele vai dizer o que está escrito aí na sua palavra. E esta é a palavra de Deus. Deus o inspirou para assim falar ao nosso coração. Capítulo 4, no versículo de número 11. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Está falando de Abraão, que creu sem ver. A mesma coisa que nós temos hoje. Nós cremos que hoje foi o dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, garantindo o exercício da nossa fé santíssima. E isso, meus irmãos, é extremamente importante, que no século XXI, como nós estamos, nós estejamos vivenciando a mesma fé que levou o pastor Paulo a escrever, a nos dar, irmãos, este apoio no exercício da nossa fé santíssima. Ele falou lá no primeiro século. Nós estamos hoje no 21º, crendo na mesma proporção em que ele creu. Se você caminhar um pouco mais, Apocalipse, vá lá em Apocalipse, por favor, no capítulo de número 9. Olha como que nós, irmãos, temos a consolidação do exercício da nossa fé, selada e garantida pela pessoa bendita do Santo Espírito de Deus que habita em nós. Ele habita em nós, ele habita em você, que exerce a sua fé santíssima. Olha o que João registrou no capítulo 9, no versículo de número 4 da palavra do nosso Deus. Ele diz assim, meus irmãos, 3, 4, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. O Espírito Santo, meu irmão,
é o selo de Deus em nós, nesse momento presente da nossa vida espiritual para com Ele. Portanto, busque, meu querido irmão, exercer a fé santíssima, porque ela é garantida, irmãos, pela pessoa do nosso Consolador, o Espírito Santo, o que nos está conduzindo nesta manhã, não apenas no exercício da fé santíssima, mas a toda a verdade que é a palavra do nosso Deus. O segundo aspecto que eu quero pensar com você, querido, nesta manhã, acerca da fé santíssima em seus resultados, é que assim como o Espírito Santo é o selo garantidor da nossa vida espiritual, também, irmãos queridos, a fé santíssima vai levar-nos ao exercício da nossa garantia da vida eterna. Garantia da vida eterna. Porque sem fé é impossível que nós agrademos a Deus. Sem fé é impossível que vejamos a glória de Deus. Por isso a importância da fé santíssima em garantir a nossa vida eterna. Observem o que Jesus disse, irmãos, no Evangelho de João. Vamos abrir aí nossa Bíblia mais uma vez e acompanhar no livro de João, capítulo de número 10. João, capítulo 10. E vamos ver o que ele fala para nós, Jesus, no versículo de número 28. João, capítulo 10, versículo 28. Atente para a leitura da palavra do nosso Deus, nossa única regra de fé e de prática. Diz assim, meu irmão: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minha mão. Você confia nessa palavra? Essa palavra é a palavra de Jesus. É Ele quem nos dá. E nós exercemos a fé santíssima nesta palavra, neste presente, nesta dádiva que o Deus eterno todo-poderoso, através de seu Filho, nos dá. Por isso, nunca esmoreça na fé, não na crendice. A crendice vai fazer com que você perca a esperança. A crendice vai fazer com que nós deixemos de agradar a Deus. É no exercício da fé, fé santíssima, fé alicerçada e consolidada em Jesus, que é o seu autor e consumador da nossa fé. Se você caminhar um pouco mais, lá na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 9, você vai ver o apóstolo, irmãos, confirmando essa que é a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele confirmou com as suas experiências na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. É no exercício da fé santíssima, porque ela é garantida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a segurança, é a garantia que nós temos, como também resultado, meu irmão,
de uma recompensa futura. A recompensa de hoje, negarmos esta vida que o mundo nos oferece. A recompensa de olhar firmemente para Jesus. Termos, irmãos queridos, a recompensa futura. Olha o que Jesus vai dizer para nós. Mais uma vez, vamos lá no Evangelho agora de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Mateus 19, no versículo de número 29. Mateus 19, versículo 29. Atente para as palavras do Senhor Jesus. E todos os que tiveram deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Amém, queridos? Atente para essa verdade. É a verdade do Senhor Jesus na nossa vida, quando nele exercemos a nossa fé santíssima. Porque a vida eterna, meu irmão, a vida que temos hoje na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também é, irmãos, uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus, fruto da sua graça, favor que não merecemos. E o pastor Paulo trabalha isto dizendo para nós em Romanos, capítulo de número 6, no versículo de número 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Olha como que o pastor Paulo registra para o nosso crescimento, irmãos, nesta manhã. 23. Romanos, capítulo de número 6, 23. A minha luz aqui está bem fraquinha. Diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Quão bom seria, irmãos, que todos nós, pudéssemos de fato, de verdade, exercer nossa fé santíssima na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê, meu irmão, meu querido amigo? Porque, além de ser o selo do Espírito Santo que recebemos dele, de ser a garantia da nossa vida eterna, de termos a recompensa futura da nossa renúncia às coisas do mundo em troca da nossa fidelidade para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também a fé santíssima, meu irmão, ela se torna a garantia do pleno amor de Deus na nossa vida. O pleno amor de Deus na nossa vida é garantido pelo exercício da nossa fé santíssima. Não é pela crendice, eu acho, eu entendo. Não, nós temos que ter, irmãos, certeza, convicção. Até porque o Senhor Jesus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Como é que eu posso agradar a Deus tendo uma vida dupla? Como é que eu posso agradar a Deus tendo na minha vida
irmãos, aquele galinho de arruda atrás da orelha. Como é que eu posso agradar a Deus tomando aquele copo com água? Como é que eu posso agradar a Deus crendo naquela folhinha verde de 3 pontas? A fé santíssima, irmão querido, é a garantia do pleno amor que Deus tem para conosco. E a palavra dele, irmãos, reflete isto de uma forma muito clara em Romanos. Anda mais um pouquinho aí, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39. Olha como o pastor Paulo registra esta garantia da nossa fé santíssima. Versículo de número 35 de Romanos. Romanos capítulo 8 diz assim: meu irmão, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é fruto, é resultado da fé santíssima. Ainda que tudo pareça difícil, e vou dizer uma coisa para você, a vida humana é difícil. É difícil por causa do nosso eu, por causa da nossa prepotência, daquilo que achamos, daquilo que queremos. Estas coisas nos separam. Por isso a vida humana é difícil. Mas quando atrelada à nossa vida humana está o exercício da nossa fé santíssima, nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido, venceu por mim e venceu por você. E ele não venceu só as tentações, não. Ele venceu a morte, que hoje nós comemoramos a sua ressurreição. Isto não é para qualquer um. Isto é para aquele que exerce a fé santíssima. Porque a fé santíssima, meu irmão, é a garantia do nosso acesso direto e permanente ao nosso Deus. Jesus Cristo é o meio que nos leva, é o único meio. Jesus Cristo é a única ponte que nos leva a ter acesso direto e permanente junto ao nosso Deus. Volta um pouquinho aí no capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5. Olha o que o pastor Paulo nos ensina aí, irmãos, nos 2 primeiros versículos. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé,
fé santíssima, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque Ele tem nos dado, irmãos, a certeza da fé santíssima que nele exercemos. Não exercemos nossa fé apenas e tão somente naquilo que podemos ver, naquilo que podemos tocar, mas nós cremos naquilo que não vemos. Nós cremos na palavra, e a palavra nos traz essa garantia de que nada nesta vida poderá nos separar, irmãos, desse acesso em Cristo Jesus ao nosso Deus no exercício da fé santíssima. Finalmente, queridos, nossa reflexão nesta manhã vai trazer para nós que a nossa fé santíssima nos mostra ainda que alcançamos, por causa da fé santíssima, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a remissão dos nossos pecados. Os nossos pecados foram remidos, foram lavados pelo precioso sangue que o Senhor Jesus Cristo verteu na cruz, irmãos, há 2000 anos atrás em nosso lugar. Nós cremos nisto. Isto é fé e é baseado na fé santíssima que também nos garante, querido, a paz que só Jesus Cristo tem e oferece a todos nós. Se aceitarmos no exercício da fé santíssima, nós teremos o perdão dos nossos pecados, nós teremos a sua paz. E ele diz com toda força do seu poder: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Isto, exercício da fé santíssima, também vai produzir em nós, irmãos queridos, esperança, descanso e, finalmente, santidade, para que a fé santíssima continue sendo santa na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, finalizando, abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, e leia o versículo 18. Atos, capítulo 26, no versículo de número